Então nós podemos observar que existe um campo magnético atravessando a espira nesse sentido, já que as linhas de campo magnético saem do norte e entram no sul. Bom, a bobina ela é percorrida por uma corrente I. A gente sabe que corrente, na presença de um campo magnético, gera uma força magnética. De acordo com a regra do tapa, nós podemos descobrir qual que é a direção e o sentido dessa força magnética. Repare que, no segmento DA, a corrente e o campo magnético apresentam o mesmo sentido. E no segmento BC, a corrente apresenta a mesma direção, porém sentido contrário ao campo magnético B. Portanto, nas extremidades DA e BC, nós não teremos força magnética. Porém, no segmento AB e no segmento DC, nós teremos uma força magnética com sua direção e sentido dado pela regra do tapa. Nós percebemos que a corrente percorre a bobina de A para B. Utilizando a regra do tapa, temos que nosso dedo polegar na direção da corrente, nosso dedo polegar na direção da corrente e os outros dedos na direção do campo magnético. Dessa forma, a palma da mão fica voltada para cima. Então, de acordo com a regra do tapa, nós teremos uma força magnética saindo do plano. Já no segmento CD, a corrente vai de C para D. Utilizando novamente a regra do tapa, a palma da mão fica voltada para baixo. Dessa forma, temos uma força magnética entrando no plano. Para calcular o módulo do torque de rotação da espira, podemos utilizar a equação F vezes o braço da alavanca, já que o ângulo entre a força e o braço da alavanca vai ser de 90 graus. Repare que o eixo se encontra bem na posição central. Dessa forma, o nosso braço de alavanca para ambas as forças será de meio centímetro, já que o segmento CB mede 1 centímetro. Campo magnético é dado por campo vezes corrente, vezes o comprimento da espira, vezes o braço da alavanca, que nós já descobrimos que vale meio centímetro ou 0,5 vezes 10 a menos 2. O problema diz pra gente que o campo magnético vale 0,8 Tesla. Já está na unidade do sistema internacional. Corrente 5 amperes e o comprimento, que é a distância percorrida pela corrente, é o segmento AB e o segmento DC, no caso, que mede 2 centímetros, passando para metro, 2 vezes 10 a menos 2 metros. Tudo isso que multiplica 0,5 vezes 10 a menos 2, que é a distância do nosso braço de alavanca. Dessa forma, temos que o torque vale 5 vezes 2, 10. 10 vezes 0, 8. 8. 8 vezes 10 a menos 2, que multiplica meio, 4, vezes 10 a menos 2 com menos 2, menos 4. Newton metro. Porém, esse valor de torque é para uma das forças. Como nós temos um binário de forças causando torque, o momento total será de 8 vezes 10 a menos 4 Newton metro. Essa é a resposta final. Vamos resolver agora a letra B. Aproveitando o desenho, nós podemos perceber que o binário de força magnética irá provocar na bobina uma rotação no sentido anti-horário, já que a força do lado direito ela está para cima, saindo do plano, e a força do lado esquerdo está para baixo, entrando no plano. Para que tenhamos a bobina em equilíbrio, nós temos que ter um torque resultante igual a zero. Isso acontece quando as linhas de campo magnético estiverem perfurando o plano da espira, já que nesse caso teremos força magnética, de acordo com a regra da mão direita, nos sentidos indicados. Então teremos força magnética paralela ao braço da alavanca. Se fôssemos tentar fazer um desenho no espaço, teríamos um desenho mais ou menos parecido com esse aqui, com as linhas de campo perfurando o plano da espira. Como o torque resultante é igual a zero, a espira ficaria na posição de equilíbrio.